Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net, num outro ambiente, num outro local que nós já estivemos algumas vezes. Mas eu gostaria de lembrar, primeiro, que as imagens são da Videoagape, do meu amigo Roberto Aguiar, porque se eu não falo, a baixinha dá uns tapas nele, e se a baixinha dá uns tapas nele, ele me incomoda. Então, Videoagape, sempre na produção, na edição do programa .net, que normalmente é lá no Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, o melhor happy hour da cidade. Hoje eu vou entrevistar um amigo meu de mais de 8 anos. Nos conhecemos há pouquinho mais de 8 anos. E vou dizer uma coisa para vocês, ele não vai negar. Eu fui o primeiro entrevistador do André e Marco Zinski, presidente da Procempa, Companhia Municipal de Processamento de Dados do município de Porto Alegre. Não é isso mesmo, André? É verdade. Em primeiro lugar, boa tarde, Landini. Quero desejar um feliz ano novo para os teus telespectadores que acompanham o .net e dizer que realmente, quando eu assumi aqui na Procempa, a primeira entrevista foi para esse repórter que agora está aqui me entrevistando novamente. E me lembro ainda da história, nós brincamos até hoje com isso, tem um professor de educação física fazendo o quê na Procempa? Parece piada, né, André? 8 anos depois e todas essas realizações. Hoje a gente brinca com isso, eu me lembro na época a gente ficou um pouco preocupado, porque efetivamente como seria essa recepção do mercado, um mercado de TI, tem pessoas com uma história, uma trajetória muito grande, as duas empresas públicas, a Procempa e a Procergs, tem um papel importante nesse contexto. Então, era até compreensível, hoje a gente brinca, mas efetivamente a minha presença na Procempa era para que a gente conseguisse levar a termo e efetivar um projeto de modernização da gestão da Prefeitura de Porto Alegre, que hoje todos nós temos a grata satisfação de reconhecer e, obviamente, a população de Porto Alegre também compreendeu a importância da modernização da gestão pública, com o papel da Procempa e com a chegada dessa tecnologia maravilhosa que é a internet, que são essas redes de colaboração. André, nós vamos falar um pouquinho do tempo do que aconteceu e daí vamos falar do futuro que também vem por aí. A velocidade da tecnologia da informação é muito alta, né? Como o pessoal que gosta de filmes de ficção, velocidade warp, velocidade de dobra, é muito rápido. Tu assumisse uma companhia numa situação. Não vamos falar do passado anterior a 8 anos. Vamos falar da administração Fogaça, depois Fortunati e agora, novamente, Fortunati. Um dos grandes desafios que eu me lembro e nós comentamos foi que o prefeito Fogaça te fez na época de, olha, é fácil botar a internet aqui no Moinhos de Vento. Onde é que ele pediu para botar a internet? O desafio foi botar internet, banda larga, na esplanada da Restinga, livre e gratuita para a população. Tu tens razão quando tu cita o prefeito Fogaça e o prefeito Fortunati nas suas duas reconduções, tanto do Fogaça quanto do Fortunati, porque eles são duas pessoas muito importantes nesse processo. Foram e são, no caso o Fortunati, são gestores que reconheceram a necessidade de um olhar estratégico para a TI na modernização da máquina pública, dos serviços públicos. São dois prefeitos dos quais nós, porto-alegrenses, temos a grata satisfação de saber que são visionários em alguns temas com o uso da tecnologia no serviço público. E, de fato, de 2005 para cá, não só a Procempa, não só o município de Porto Alegre buscaram inovação, investiram em tecnologia, mas nesses últimos anos o salto das questões que envolvem a vida, nossa vida, com o uso de tecnologia e as oportunidades de inovação, eles são exponenciais, Landini. E certamente tudo aquilo que se fez e que vem se promovendo de investimento em infraestrutura, se não tivesse sido realizado e não tivesse esses dois prefeitos citados entendido a necessidade desses investimentos maciços, esse aporte de tecnologia que agora nós vamos, nesse momento dessa gestão, viabilizar, não seria possível de fazê-lo. Os investimentos em infraestrutura foram fundamentais
como o data center, como a infovia. Nós estamos batendo 900 quilômetros de fibra ótica. Nós temos uma rede wireless interligando todas as estruturas do governo. Isso é infraestrutura fundamental para o avanço que será promovido agora nesse próximo mandato. André, internet livre e aberta em banda larga na zona sul de Porto Alegre, num local, num bairro que é maior do que muito município do estado do Rio Grande do Sul. Foram desafios como este e o do exame médico à distância. São duas lembranças importantes, porque eles foram catalisadores desse avanço da rede, principalmente da infovia, a partir desses dois projetos. Nós experimentamos, com a chegada da banda larga na Restinga, que é essa que tu comentaste, um primeiro exercício de compartilhamento de infraestrutura. Porque na questão tecnológica, principalmente nessa parte de redes, é muito comum você criar estruturas independentes. A minha rede, a rede da operadora, a rede X, a rede Y, quanto que, na verdade, nós poderíamos fazer compartilhamento sem replicar investimentos nessa camada, né, tecnológica. E nós fizemos um excelente convênio de compartilhamento com a Companhia Estadual de Energia Elétrica, onde o município e o Estado, através das suas duas companhias, viabilizaram essa chegada da banda larga na Restinga. Em 2005, nós não tínhamos nem a DSL na Restinga. E hoje é um bairro, claro, que está servido com infraestrutura, inclusive privada, mas foi um momento muito rico, um experimento muito importante. O outro contexto do telemedicina que tu falaste, que também está ligado à questão da região da Restinga, ele foi fundamental para nós inaugurarmos um outro modelo. A Prosempa, como de resto prestadoras de serviço e estruturas meios, elas são naturalmente muito reativas. Então você reage, você tem orçamento, então vamos fazer. Você tem um projeto, então vamos fazer. Há uma demanda da área da saúde, da educação, da assistência social, vamos fazer. E esse projeto da Restinga, ele trouxe para dentro da Prefeitura de Porto Alegre um conceito de pesquisa aplicada na gestão pública, para casos concretos, não de demandas, e sim de entendimento de que a tecnologia poderia ser propositiva para uma atividade finalística. E os exames de ultrassonografia para gestantes que começaram nesse projeto também, lá na Macedônia, hoje, quem nos ajudou e que foi um grande incentivador disso, o atual presidente da nossa Câmara de Vereadores, Dr. Tiago, que foi um grande parceiro e incentivador para que a gente iniciasse esse projeto lá na Restinga. Pois então, o projeto não só foi exitoso do ponto de vista do seu mérito, mas ele também trouxe um comportamento novo para dentro da administração e, em especial, da Prosempa, de propor em vez de atender demanda. E a coisa interessante, eu lembro que quando nós conversávamos já, isso em 2005, lá no primeiro ano do início da tua gestão aqui à frente da Prosempa, tu conversava sobre a questão do telemedicina e falava do problema que era para uma mãe fazer o exame. Ela tinha que vir ao centro de Porto Alegre. Gente, vir ao centro de Porto Alegre, 45 é uma cidade muito grande. E vai e volta, e vai e volta. Hoje ela vai lá no posto de saúde, lá na Restinga, e faz tudo lá, né? Esta proposta, ela exatamente vem ao encontro daquilo que tanto o prefeito Fogaça na época, quanto o prefeito Fortunati agora nos colocam com muita clareza. A prefeitura tem que priorizar aqueles que mais precisam da administração pública, aqueles que efetivamente esperam da administração pública um atendimento, uma atenção. Essas gestantes, essas mães gestantes lá da Restinga, elas produziam um índice altíssimo de absenteísmo na questão do primeiro exame, do exame pré-natal e da ultrassonografia. Então, era um prejuízo pessoal para elas, enquanto uma mulher grávida, mas também trazia para a administração pública um problema que era fazer com que essas gestantes se deslocassem para o centro da cidade para buscar um exame de ultrassom que ficaria restrito ao Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Hoje isso está implantado na rede e, sem dúvida, é uma ação
significativa para a rede básica de saúde do SUS. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais este bate-papo com André Imar Kuczynski, presidente da Prosempa. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Rua Carlos von Koselitz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net, aqui na Prosempa, conversando com o seu presidente, André Imar Kuczynski. André, 170 quilômetros de fibra ótica há 8 anos atrás, pouco mais de 8 anos atrás. E tu consegues, neste período, em 8 anos, um aumento de 523%. Estamos chegando a quase 900 quilômetros de fibra ótica do município de Porto Alegre. Não é privado, não é terceirizado, pertencente ao município de Porto Alegre. Como é que você chegou a esses números? Primeiro, tendo esse entendimento, como nós falamos no bloco anterior, de que o município de Porto Alegre precisava investir nessa infraestrutura, porque vislumbrávamos isto como uma plataforma tecnológica de infra para a modernização da máquina, para a modernização dos sistemas. Então, esse foi fundamental, o entendimento do gestor, do mandatário, em relação a isso. O segundo aspecto tem a ver com esse papel que a Prosempa assumiu, à medida em que, quando criada, e grande parte da sua história, ela esteve muito voltada a sistemas, a software, um birô na época em que se digitava, nos velhos mainframes, para uma empresa de telecom. Então, hoje a Prosempa tem 3 grandes blocos no seu objetivo social. A parte de sistemas, a parte de telecom e agora, a partir desse mês, com a sanção da lei que alterou o objeto social da Prosempa, a Prosempa tem no seu objetivo social a pesquisa e o desenvolvimento como objetivo da matriz da empresa. O que isso é e isso representa para os nossos telespectadores? A inovação na administração pública, ela não pode depender apenas da oferta de mercado ou simplesmente da demanda que você precisa atender. Você tem que criar ambientes que permitam, dentro dos conceitos hoje de open data, de open innovation, né? Dados abertos, inovação aberta, permitam que venham propostas e soluções inovadoras para a melhoria do serviço público. E esta questão ela é muito relevante no momento em que a administração busca essa inovação. A Infovia é uma infraestrutura que serve para toda essa governabilidade, para essa governança deste processo todo. O município não tem dependência, não tem carência de conexão, justamente porque a Infovia hoje chegou aos seus 900 quilômetros, tem uma camada wireless que ainda é fixa, importante para o nosso telespectador entender, mas quando você cria uma rede wireless, não tem mobilidade, não. Nós temos uma rede fixa física, que é a Infovia, nós temos uma rede wireless física, que são torres e antenas que se comunicam entre si, e agora o projeto para a nosso mandato é nós criarmos uma nuvem de comunicação com mobilidade, conexão com mobilidade. Então, a Infovia vai continuar sendo uma plataforma tecnológica essencial para a modernização dos serviços municipais de Porto Alegre. Bom, dizer qual foi a maior realização nesses últimos 8 anos que eu acompanho, sabe que eu acompanho há muito tempo a Prosempa, é difícil, mas sem dúvida nenhuma uma das maiores, se não a maior, aqui no prédio da Prosempa, foi o novo data center. O estado da arte em tecnologia é um investimento aí muito grande, muitas horas de trabalho e, gente, uma virada de um on-off que
nem o mais otimista dos otimistas imaginou que poderia ter sido tão tranquila. Este foi um projeto desafiador e sem dúvida, exigiu muito conhecimento técnico, exigiu muita segurança para essa operação e, portanto, os parceiros tecnológicos, que são os fornecedores de soluções para a Prosempa, sejam de hardware e de software, participaram ativamente disso também. A mudança do data center velho para o data center novo, ele se deu numa operação que exigiu um nível de segurança muito grande. Por quê? Porque nós não estávamos replicando o data center antigo num novo data center, descontinuando o antigo ou mantendo os dois. Nós simplesmente desligamos um data center e removemos esse data center do lugar onde ele estava para um novo ambiente, um ambiente mais moderno, com nível de segurança. Essa operação que é a que tu te referes, que foi uma operação realmente de guerra, como se diz, né? Ou seja, foi necessário um exército de técnicos, de preparação, de planejamento, e esse é um projeto, Landini, que começou em 2006. Para os senhores terem a dimensão disso, que concluímos agora, em novembro de 2012, e começou em 2006, para vocês verem a complexidade de um projeto dessa magnitude. O antigo data center será agora, então, preparado e transformado num ambiente de desenvolvimento e homologação, para que depois de toda a solução nova a ser aplicada na administração pública, ela entre em operação no ambiente já definitivo do novo data center. Então, há um ganho de qualidade em relação até a este ambiente antigo, que será o ambiente, então, de desenvolvimento e homologação. Da mesma forma, o data center se impôs com essa magnitude, Tier 3, uma qualidade, sem dúvida, de padrão internacional e certificado, porque cada vez mais a Prefeitura de Porto Alegre está saindo do ambiente analógico para o ambiente digital. Agora, esse ano, será implantado nota fiscal eletrônica, todos os procedimentos e prontuários da rede básica de saúde, os processos desmaterializados da Procuradoria-Geral do município, a questão prioritária que o prefeito Fortunati nos impôs agora, da modernização para os licenciamentos que envolvam as secretarias que dispensam licenças para investimentos em Porto Alegre, ou operações, obras, enfim, agilidade nisso. Tudo isso requer ambientes digitais, ambientes preparados e disponíveis, mas, acima de tudo, com um padrão de segurança. E o data center, então, não é só um ambiente de alta performance de processamento e de armazenamento de informação, mas, acima de tudo, um ambiente seguro para os dados do cidadão e da administração pública do município de Porto Alegre. André, o data center não para aí, né? Nós temos no andar de cima, tá? Que foi outra grande, vamos usar o termo sacada, outra grande jogada, né? Foi o centro de comando integrado do município de Porto Alegre. Nós somos uma das poucas capitais, vamos guardar as proporções com São Paulo e Rio de Janeiro, né, André? Vamos ser honestos, né? Mas nós temos um baita centro integrado de comando. Nós temos recebido, Landini, vários visitantes que tiveram notícias e outros que, inclusive, participaram de uma forma ou de outra, acompanharam a implantação desse projeto. Esse é um projeto que foi concluído, a sua concepção e o seu planejamento estratégico, em dezembro de 2010, e passamos a perquirir a implantação desse centro integrado de comando, que não dependia apenas de questões de ordem tecnológica. Nós estamos mudando uma cultura de funcionamento do serviço público. O centro integrado de comando é a reunião num ambiente de alta tecnologia de atividades de campo dos agentes públicos da cidade de Porto Alegre. Trânsito, DEMAI, Guarda Municipal, Defesa Civil, DEMAB, todos esses órgãos, são 18 secretarias
que tem intervenção na vida, na nossa vida enquanto cidadão, fora dos muros de uma repartição pública, ou seja, no ambiente da cidade. 18 áreas que trabalhavam nos seus ambientes próprios e precisavam um esforço supremo dos gestores para conseguir integrar as suas ações, integrar o comando para dar efetividade, racionalizar e dar um melhor tempo de resposta para a população, principalmente nas situações de crise. Esse centro é uma realidade. E nós temos recebido visitantes, como eu dizia, de várias partes do país, que nos colocam apenas abaixo da cidade do Rio de Janeiro, como centro municipal, com a tecnologia e com a concepção, o Centro Integrado de Operações do Rio de Janeiro e depois é o Centro Integrado de Porto Alegre. Por que nós ainda estamos nesse ranking assim, em segundo lugar, né? Sem falta modéstia? Porque nós estamos na primeira fase. É o primeiro estágio do Centro Integrado. Então, agora, para esse ano, já começam a ser implementadas as novas camadas que vão nos fazer com que o Centro Integrado assuma um outro nível de operação e de integração de base de informações, de planejamento estratégico para a cidade. E, acima de tudo, para que o cidadão perceba a importância disso, as contingências necessárias num momento de convulsão, de crise na cidade. Seja ela promovida por um desastre, por natural, chuva ou qualquer sinistro que porventura possa ter. Hoje, o Centro Integrado está preparado, estratégica e taticamente, para tomar decisões em relação a isso. A evolução tecnológica que se avizinha agora, então, com essas outras camadas de integração, permitirão que, em breve, nós tenhamos também a operação integrada. O centro ele é da cidade e para a cidade. E os agentes públicos que ali estão, eles estão com todas as ferramentas tecnológicas à sua disposição para prestar um eficiente serviço e cada vez mais preparar a cidade, seja no seu dia a dia, ou seja, na hipótese de um evento que exija uma missão crítica. André, nós falamos nesses quase 20 minutos de bate-papo até agora, um pouco mais de 20 minutos, sobre coisas que foram feitas, que estão sendo feitas, mas tem muita coisa para fazer ainda. E essa cabeça efervescente do professor de educação física não para, né? O que vem por aí, André? Sem dúvida. Bom, um desafio eu já citei. Nós precisamos destravar a máquina na questão relacionada aos licenciamentos que a cidade, os empreendedores, necessitam do poder público para operarem os projetos, sejam eles de construção, de edificação ou até mesmo a preparação da cidade para o enfrentamento do futuro. O escritório de licenciamentos ele vai exigir uma camada de integração de base de informação, disponibilidade, fundamental para isso. E este projeto também vai permitir que a Prefeitura de Porto Alegre suba o seu padrão e passe a se relacionar com escritórios de engenharia, de arquitetura, com o mesmo tipo de ferramentas que eles utilizam na elaboração dos seus projetos, o que traz para dentro da administração não só um menor espaço de tempo para que essas licenças sejam concedidas, mas um melhor preparo para que o agente público possa analisar esses projetos e sobre eles, evidentemente, intervir nas áreas de competência com ferramentas de alto padrão tecnológico. Esta, sem dúvida, será a nossa primeira grande nuvem que vai permitir recepcionar todos esses projetos num grande repositório com ferramentas adequadas à disposição dos colaboradores, dos funcionários que sobre esses projetos precisam trabalhar num ambiente de nuvem, de processamento e de arquivamento dessas plantas. Isto, sem dúvida, parece assim colocado assim como um único item, mas ele vai mexer com uma estrutura, com cultura, com processos. Que envolvem quantas secretarias, mais ou menos, hoje, para licenciar qualquer coisa em Porto Alegre? No mínimo 5 secretarias, né? SMAN, SMOV, DEMAI, DEP,
enfim, agora a Secretaria de Urbanismo, a antiga SPM, ou seja, são áreas fundamentais que precisam estar com alto padrão tecnológico para poder dar respostas efetivas. A outra questão tem a ver com esse comportamento, que inclusive é hoje discutido sobre o papel das cidades na questão segurança pública, né? Qual é a parte colaborativa do município, qual é a sua a sua participação efetiva nisso. O vídeo monitoramento e o aparelhamento tecnológico da Guarda Municipal é, sem dúvida, um dos grandes desafios, será, sem dúvida, um dos grandes desafios que nós temos agora na próxima gestão. Já iniciamos esse projeto, a Guarda Municipal, inclusive, já tem lá a sua central de operações, falamos de cercamento eletrônico, implantamos o cercamento eletrônico da Praça da Matriz, um case de sucesso absoluto. A população pode vir aqui no Centro Integrado, porque tem uma área aberta para visitação, perceber o quanto foi importante o projeto de cercamento eletrônico da Praça da Alfândega, pois esse mesmo projeto será replicado na praça, no Marinha do Brasil e na Redenção, garantindo à população de Porto Alegre, aqueles que nos visitam e frequentam praças e parques, um ambiente mais seguro através desse vídeo monitoramento. E da mesma forma, um desafio fundamental que dia a dia a gente percebe a necessidade e já vem sendo promovido investimentos nesse sentido, é a questão da mobilidade urbana. Sinaleiras inteligentes, no breaks nas sinaleiras para elas não pararem quando faltar energia por uma questão de um temporal, alguma coisa assim, e tantos outros que são diretamente intervenção na vida, no conforto e na segurança do cidadão de Porto Alegre. André, quero mais uma vez agradecer a tua recepção, né, e a maneira que a gente se relaciona aí a esse pouco mais de 8 anos aí, realmente acompanhamos o crescimento tecnológico e de serviços na cidade de Porto Alegre. Obrigado, André. Muito obrigado por essa oportunidade, estamos sempre abertos e importante essa linguagem franca e que se tem com os teus telespectadores para que eles possam perceber o avanço nessa área da tecnologia no serviço público de Porto Alegre. Esse é o ponto.net.